Você já acordou de manhã e, antes mesmo de colocar os pés no chão, já sentiu aquela rigidez nas articulações? Aquela sensação de que o corpo precisa de uns minutos para desengripar antes de funcionar? Ou talvez seja a dor que aparece ao descer uma escada, ao agachar para pegar algo do chão, ao abrir um pote de vidro. Uma dor que você já foi acostumando a carregar, como se fosse uma conta que a vida cobra de quem envelhece. Como se dor fosse sinônimo de terceira idade. Eu quero te dizer algo importante. Não é. Dor crônica nas articulações não é destino. Não é herança obrigatória da idade. É um sinal. Um sinal de que algo está acontecendo dentro das suas articulações que pode ser compreendido, tratado e, em muitos casos, revertido, ou pelo menos significativamente reduzido, quando você tem a informação certa. Meu nome é Dr. Gustavo Ribeiro, e hoje eu quero conversar com você sobre artrose, sobre o que ela realmente é, o que está acelerando a sua progressão no dia a dia de milhões de brasileiros sem que eles saibam, e o que você pode fazer de forma prática, segura e eficaz para proteger as suas articulações e recuperar a mobilidade que você acha que perdeu para sempre. Fica aqui até o final, porque a última parte deste vídeo tem um protocolo anti-inflamatório natural que eu prescrevo para os meus pacientes, e que faz diferença real. No meu consultório, existe uma frase que escuto quase toda semana. Ela vem de pacientes diferentes, com histórias diferentes, mas sempre com o mesmo tom de resignação. É a artrose, doutor. Com essa idade é normal. E toda vez que escuto isso, sinto uma mistura de tristeza e determinação. Tristeza porque essa resignação faz com que pessoas parem de buscar solução e passem a gerenciar a dor como se ela fosse inevitável. E determinação porque sei, por experiência clínica e por evidência científica, que essa crença é falsa. E que quando ela é substituída por informação real, a vida dessas pessoas muda. Para entender o que está acontecendo com as suas articulações, preciso te apresentar um personagem que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. A cartilagem articular. A cartilagem é um tecido que reveste as extremidades dos ossos dentro das articulações. Ela funciona como um amortecedor e como uma superfície deslizante ao mesmo tempo. Quando você dobra o joelho, caminha, sobe uma escada ou simplesmente fica em pé, é a cartilagem que absorve o impacto e garante que os ossos não se toquem e não se desgastem entre si. É um tecido extraordinário, mais resistente do que qualquer material que a engenharia humana já criou para a mesma função. Mas a cartilagem tem uma vulnerabilidade crucial. Ela não tem vasos sanguíneos. Ela não recebe nutrientes pelo sangue da forma que a maioria dos outros tecidos recebe. Os seus nutrientes chegam por difusão, ou seja, pelo movimento. Quando você move a articulação, o líquido sinovial que banha o interior da articulação circula, e é por esse líquido que a cartilagem recebe o oxigênio e os nutrientes de que precisa para se manter saudável. Isso tem uma implicação enorme que eu vou te mostrar daqui a pouco. A artrose, que tecnicamente se chama osteoartrite, é o processo degenerativo em que essa cartilagem vai se desgastando progressivamente. O amortecedor vai ficando mais fino, mais irregular, com rachaduras e falhas. E quando a cartilagem se desgasta o suficiente, os ossos começam a se tocar. E aí a dor se torna intensa, persistente, incapacitante. Mas o que acelera esse desgaste? É aqui que a maioria das pessoas recebe apenas metade da resposta, e essa metade incompleta é o que perpetua o problema. Deixa eu te contar sobre o seu Antônio. 71 anos, mecânico aposentado, um homem que trabalhou a vida inteira com as mãos e os joelhos. Chegou ao meu consultório com uma dor no joelho direito que já estava limitando a sua vida. Parou de fazer as caminhadas que adorava, deixou de ir à feira no sábado porque o trajeto era longo demais e havia meses recusava convites dos netos para brincar na área porque agachar era impossível. Tomava ibuprofeno quase todos os dias há mais de um ano. A dor melhorava um pouco, mas voltava sempre. Já fui ao ortopedista. Ele disse que é artrose grau 3 e que um dia vou precisar operar. Conversei longamente com seu Antônio. Fui além do joelho. Perguntei sobre o que ele comia, o quanto bebia de água,
como estava o peso, o sono, o nível de estresse. E foi aí que encontramos os verdadeiros aceleradores do problema. Seu Antônio tomava café com leite e biscoitos de manhã, almoçava bem, mas no final do dia beliscava bastante. Bolachas recheadas, amendoim torrado com sal, às vezes um salgadinho. Não bebia água. Não tenho sede, doutor. Estava com 12 quilos acima do peso há anos. Dormia mal por causa da dor. E desde que parou de caminhar por causa do joelho, havia ficado completamente sedentário. Cada um desses fatores estava alimentando um ciclo de inflamação crônica dentro do joelho dele. E a inflamação crônica é o maior destruidor de cartilagem que existe. Não é o desgaste mecânico em si. É a inflamação que esse desgaste provoca, que se torna crônica, que libera enzimas que atacam a própria cartilagem, acelerando a destruição num ciclo que se autoalimenta. Traçamos um plano, não operação, não remédio novo, informação e ajuste de hábitos. 6 meses depois, seu Antônio havia perdido 7 quilos. Estava caminhando 20 minutos por dia. Começou com 5 e foi aumentando. Havia eliminado os alimentos inflamatórios do entardecer. E a dor no joelho havia reduzido tanto que ele parou de tomar o ibuprofeno diário. Voltou à feira do sábado. Brinca com os netos. Isso não é milagre. É o que acontece quando você remove o que estava alimentando a inflamação e dá ao corpo as ferramentas para se recuperar. Agora preciso te mostrar os sinais que a artrose manda antes de avançar para os estágios mais graves. Reconhecê-los cedo faz toda a diferença. O primeiro sinal é a rigidez matinal. Acordar com articulações duras, que precisam de movimento para soltar. Essa rigidez, que melhora ao longo dos primeiros 30 minutos depois de levantar, é característica da artrose. Por que acontece? Durante o repouso noturno, o líquido sinovial se redistribui e as articulações ficam com menor lubrificação nas primeiras horas da manhã. Com a cartilagem já desgastada, esse período de aquecimento se torna mais longo e mais desconfortável. Por que ignoram? Todo mundo acorda assim com a minha idade. Não todo mundo. E mesmo que fosse comum, comum não é sinônimo de normal. O segundo sinal é o crepitar. Aquele barulho de estalos e rangidos nas articulações durante o movimento. O joelho que estala ao dobrar, o pescoço que range ao virar, o quadril que faz um clique ao levantar. Por que acontece? Quando a superfície da cartilagem perde a sua suavidade característica, o movimento entre os ossos passa a gerar atrito e vibração, o que produz esses sons. Em articulações completamente saudáveis, o movimento é silencioso. Por que ignoram? Muita gente acha que estalo é normal. Em pequena quantidade e sem dor pode ser, mas estalo constante, acompanhado de dor ou inchaço, merece atenção. O terceiro sinal é o inchaço intermitente nas articulações, especialmente depois de esforço físico ou ao final do dia. Por que acontece? Quando a cartilagem danificada libera fragmentos dentro do espaço articular, a membrana sinovial, que reveste o interior da articulação, reage com inflamação e produção excessiva de líquido sinovial. O resultado é esse inchaço que às vezes parece encher e depois reduz. Por que ignoram? É o calor. É cansaço. Raramente pensam na articulação como fonte do problema. O quarto sinal é a perda gradual de amplitude de movimento. Você percebe que não consegue mais dobrar o joelho completamente, que o quadril não abre como antes, que a coluna não gira com a mesma facilidade. Por que acontece? A combinação de desgaste da cartilagem, contração adaptativa dos tecidos ao redor da articulação e o espessamento da cápsula articular reduz progressivamente o arco de movimento disponível. Por que ignoram? É a idade, a gente vai ficando mais duro. Sim, algum enrijecimento natural acontece. Mas perda significativa de mobilidade é artrose até prova em contrário. E o quinto sinal é a dor que piora com o frio, com a mudança de tempo ou com períodos de inatividade prolongada. Por que acontece? Variações de pressão atmosférica afetam a pressão dentro do espaço articular, o que pode intensificar a dor em articulações já inflamadas.
E a inatividade prolongada faz o líquido sinovial circular menos, reduzindo a lubrificação e o aporte de nutrientes para a cartilagem. Por que ignoram? Sou um barômetro humano. Isso é normal. Não é uma coincidência. É a articulação te contando que ela está comprometida. Agora vamos entender o que está acelerando a artrose da maioria das pessoas sem que elas percebam. O primeiro grande agressor é a inflamação alimentar crônica. Existe uma categoria de alimentos que, quando consumidos com regularidade, elevam os níveis de substâncias inflamatórias no sangue, as chamadas citocinas pró-inflamatórias. Essas substâncias chegam às articulações e ativam os processos que destroem a cartilagem. Os principais vilões dessa categoria são açúcar refinado e farinhas brancas, óleos vegetais refinados como soja, milho e girassol quando consumidos em excesso, gordura trans presente em produtos industrializados, carnes processadas como linguiça, salsicha e presunto e o excesso de álcool. O que é impressionante é que essa inflamação alimentar não causa dor imediata nem sintomas óbvios. Ela age de forma silenciosa, elevando o nível inflamatório de base do organismo dia após dia, mês após mês. E dentro das articulações, essa inflamação crônica corrói a cartilagem de forma progressiva e implacável. O segundo grande agressor é o excesso de peso. Cada quilo a mais no corpo equivale a 4 quilos adicionais de carga sobre cada joelho durante a caminhada. Isso não é figura de linguagem, é física. Um estudo clássico mostrou que reduzir apenas 5 quilos de peso corporal em pessoas com artrose de joelho reduz o risco de progressão da doença em mais de 50%. O peso não apenas aumenta a carga mecânica sobre a cartilagem, ele também aumenta a inflamação sistêmica, porque o tecido adiposo, a gordura corporal, produz substâncias inflamatórias, as mesmas que atacam a cartilagem. O terceiro agressor é a desidratação crônica. A cartilagem articular é composta por cerca de 70% de água. Essa água é o que dá a ela a propriedade de compressão e recuperação que a torna tão eficiente como amortecedor. Quando o corpo está cronicamente desidratado, o que é muito comum em pessoas acima dos 60 anos, que perdem progressivamente a sensação de sede, a cartilagem perde essa turgidez, torna-se mais seca, mais frágil, mais suscetível ao desgaste. E o líquido sinovial, que é o lubrificante natural da articulação, também tem sua qualidade e quantidade comprometidas pela desidratação. E o quarto agressor, que parece contraditório, mas é real, é o sedentarismo. Parece contraditório porque quem tem dor naturalmente evita mover a articulação dolorida. Mas como eu expliquei antes, a cartilagem recebe seus nutrientes pelo movimento. Uma articulação imóvel recebe menos nutrição, a cartilagem se deteriora mais rápido, a inflamação se instala com mais facilidade e a dor piora, o que leva a mais imobilidade. É o ciclo vicioso da artrose. Quebrar esse ciclo, com movimentos suaves e controlados, é uma das estratégias mais eficazes que existem. Agora vamos ao protocolo prático. O que você pode fazer esta semana para começar a mudar esse quadro? A primeira coisa é adotar uma alimentação anti-inflamatória. Não precisa ser uma dieta radical. Precisa ser uma redução consistente dos alimentos pró-inflamatórios e um aumento dos alimentos que têm efeito anti-inflamatório comprovado. Os mais importantes são o azeite de oliva extra virgem, que contém oleocantal, uma substância com mecanismo de ação similar ao ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais do uso crônico. Peixes gordurosos como sardinha, salmão e atum, ricos em ômega 3, que é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. A cúrcuma com pimenta preta, que já mencionei no vídeo do fígado. A curcumina tem efeito anti-inflamatório documentado especificamente para a artrose em vários estudos clínicos. O gengibre fresco, ou em pó, que contém gingeróis, substâncias que inibem as mesmas enzimas inflamatórias que os anti-inflamatórios convencionais. E os vegetais coloridos, especialmente os vermelhos, roxos e laranja, ricos em antioxidantes que neutralizam os radicais livres que participam da destruição da cartilagem. A segunda coisa é beber água de forma intencional. Não espere a sede.
Com mais de 60 anos, a sede não é um sinal confiável de hidratação. Estabeleça uma rotina. Um copo ao acordar. Um copo antes de cada refeição. Um copo à tarde. Chegue a 1,5 a 2 litros por dia. Essa simples mudança já começa a melhorar a qualidade do líquido sinovial e a hidratação da cartilagem em poucas semanas. A terceira coisa é o movimento diário suave e progressivo. Não estou falando de academia, de impacto alto ou de exercício que piora a dor. Estou falando de caminhada em superfície plana, começando com 10 minutos e aumentando 5 minutos por semana. Hidroginástica, que é ideal para a artrose porque a água retira o peso das articulações enquanto permite o movimento completo. Alongamento suave das articulações afetadas pela manhã, antes de sair da cama, para reduzir a rigidez matinal. E fortalecimento muscular com orientação, porque músculos fortes ao redor de uma articulação funcionam como uma órtese natural, absorvendo parte da carga que a cartilagem receberia. A quarta coisa é revisar o uso de anti-inflamatórios. O ibuprofeno, o diclofenaco e outros anti-inflamatórios não esteroidais são eficientes para controlar a dor da artrose, mas o uso crônico e diário, como muitos pacientes fazem, tem consequências sérias: lesão gástrica, sobrecarga renal, aumento do risco cardiovascular. E, além disso, algumas pesquisas sugerem que o uso crônico pode, paradoxalmente, prejudicar a síntese de colágeno, que é o componente estrutural da cartilagem. O objetivo não deve ser tomar anti-inflamatório todo dia para funcionar. O objetivo deve ser reduzir a inflamação de base com as estratégias que mencionei, para que o anti-inflamatório seja necessário cada vez menos. Sempre com acompanhamento médico. E a quinta coisa é considerar suplementação de apoio com orientação médica. Existem 3 suplementos com evidência científica relevante para a artrose: a glucosamina e o sulfato de condroitina, que são componentes naturais da cartilagem e que em estudos demonstraram, em alguns perfis de pacientes, retardar a progressão da artrose e reduzir a dor. O colágeno hidrolisado tipo 2, que estudos mais recentes têm associado a menor dor articular e melhor função em pessoas com artrose de joelho. E o ômega 3 em cápsulas de óleo de peixe de qualidade, que reduz marcadores inflamatórios sistêmicos. Esses suplementos não são milagre e não funcionam para todos. Mas quando combinados com as mudanças alimentares e de estilo de vida que mencionei, o resultado é muito mais expressivo. Converse com o seu médico antes de iniciar qualquer suplementação. Antes de encerrar, algumas informações de segurança muito importantes. Se você tem artrose avançada com dor intensa e limitação funcional significativa, não deixe de acompanhar com um ortopedista. Em alguns casos, procedimentos como infiltrações de ácido hialurônico, que é um lubrificante articular, podem trazer alívio expressivo. E em casos selecionados de artrose muito grave, a cirurgia de substituição articular é um recurso legítimo, eficaz e que transforma a qualidade de vida. Não precisa temer esse caminho se o seu médico indicar. Se você tem doença renal crônica, evite o uso de anti-inflamatórios sem orientação médica. Esses medicamentos reduzem o fluxo sanguíneo para os rins e podem agravar a função renal de forma significativa. Se você tem histórico de úlcera gástrica ou gastrite intensa, o uso regular de anti-inflamatórios precisa ser feito com proteção gástrica, geralmente com omeprazol, e sempre com orientação médica. E se você tiver dor articular intensa de início súbito, com vermelhidão, calor local e febre, isso não é artrose. Isso pode ser um quadro de artrite aguda, que pode incluir gota ou infecção articular, e precisa de avaliação médica urgente. Quero que você saia deste vídeo com uma certeza. A dor nas articulações que você carrega hoje não é o teto do que você pode conquistar. O seu Antônio, o mecânico aposentado que evitava a feira do sábado e recusava convites dos netos, voltou a viver. Não porque fez algo extraordinário, mas porque entendeu o que estava alimentando a destruição das suas articulações e tomou decisões diferentes. As articulações respondem. A cartilagem, mesmo com desgaste, pode ser apoiada. A inflamação pode ser reduzida. A dor pode diminuir.
Isso não é promessa. É o que a evidência científica mostra e o que vejo acontecer no meu consultório semana após semana. Chegamos ao final. Se você ficou comigo até aqui, você já deu o primeiro passo, e o primeiro passo é entender. Deixe um comentário aqui embaixo com estas palavras: eu cuido das minhas articulações. Esse compromisso que você faz agora, publicamente, tem um peso real na psicologia da mudança. Escreve: estou esperando. Compartilha esse vídeo com alguém que você vê sofrendo com dor nas articulações e aceitando isso como destino. Pode ser a informação que essa pessoa precisava para tomar uma decisão diferente. E se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo, baseado em ciência, explicado de forma clara e honesta para que você possa viver com mais saúde, mais movimento e mais alegria. Sou o Dr. Gustavo Ribeiro. Cuide-se, cuide das suas articulações e até o próximo vídeo.